Meus irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus. Após um final de semana tão abençoado e maravilhoso, com cultos na sexta, no sábado e no domingo, todos relacionados a essa igreja histórica, evangelística e missionária. Sexta aqui com o apóstolo reverendo Leandro, sábado em Cajazeira, um verdadeiro banquete espiritual. Quem esteve lá pode testificar o quanto foi maravilhoso. Povo animado, cantando com a alma, bendizendo a Deus pelo trabalho de Cajazeiras, agora a Igreja Presbiteriana de Salvador. E no domingo nós celebramos 2 anos da caçula da IPBA, que é a Presbiteriana Cidade Universitária. E estávamos ávidos para voltar à casa de Deus. Eu creio que, como eu, você também estava desejoso ou desejosa de voltar a essa atmosfera santa, esse lugar de congraçamento, de graça, de bênção, de provisão, de esperança renovada, de fé aumentada, que é a casa de Deus. Por mais que você possa enfrentar problemas na igreja, não existe nenhuma instituição social que seja tão sublime em sua missão, tão acolhedora e tão abençoada quanto a igreja de Cristo. Nós somos irmanados pela obra do Espírito, caminhamos na mesma visão, porque a Escritura nos permite enxergar com as mesmas lentes a palavra de Deus. Quero convidá-los nessa noite para meditar no texto de Neemias. Neemias, capítulo 2, verso de número 4. Neemias, capítulo 2, verso 4, é o texto para a nossa instrução nessa noite. Acompanhe comigo a leitura dessa porção da Palavra de Deus e após a leitura nós faremos mais uma oração. Neemias, capítulo 2, verso 4, vamos ler uma voz? Leia comigo esse versículo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Curva sua fronte, vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, dispõe o nosso coração para compreender, mas sobretudo para crer e viver a verdade lida. Ajude-nos, aclarando a nossa mente, desimpedindo os nossos ouvidos, para que compreendamos e vivamos intensamente as experiências vividas por aqueles crentes do passado, que confiaram não na força do braço, mas no poder da oração, e pela oração foram vitoriosos nas suas vicissitudes, nos seus enfrentamentos, nos seus vales e desertos, saíram ilesos porque creram na Tua palavra e na Tua providência. Nós te pedimos, Senhor, que o texto lido seja um instrumento Teu para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento na Tua presença, pois nós oramos no nome bendito e maravilhoso da pessoa do nosso Redentor, o Senhor Jesus. Amém. Irmãos queridos e amigos, Deus falou muito sobre oração. É isso que nós vemos, a proporção que nós mergulhamos na Escritura. É impossível que, ao abrir este livro, você se omita a reconhecer a quantidade de passagens e de experiências de intervenções supranaturais cujos registros estão associados à oração. Nós percebemos que do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia está encharcada de passagens que revelam a necessidade do estreitamento da nossa relação com Deus, e isso por meio da oração. Se você voltar o seu olhar para a Escritura, você vai perceber que no Antigo Testamento, a experiência de Ezequias, que teve a vida prolongada
após uma sentença de morte, é sem dúvidas um estilo de vida voltado para a oração. Se você voltar o seu olhar, por exemplo, para este relato bíblico, perceberá que Isaías registrou esse episódio em que aquele homem sentenciado para a morte recorreu a esse meio de graça e teve o tempo da sua existência prolongado pelo Senhor. Isaías capítulo 38, verso do 2 até o 5, a Escritura diz assim: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Meus queridos, de fato, a Bíblia nos falou muito sobre oração. E a proporção que nós abrimos esse livro, cuja leitura nos traz a edificação para a nossa peregrinação, nós perceberemos também que no Novo Testamento há algumas evidências de que a oração, ela precede os milagres. Nós abrimos a Escritura, por exemplo, no livro do registro de Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 40, nós vamos perceber que a oração de Pedro proporcionou uma ação supranatural de Deus na vida de uma menina. Atos, capítulo 9, verso 40, a Escritura diz assim: Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Meus queridos, nós vamos estudar esse tema voltado para a oração nessa noite, com o nosso olhar posto no livro de Neemias. Para compreendermos Neemias capítulo 12, verso 4, há uma exigência de um passeio panorâmico para compreender o contexto no qual esse livro foi registrado. Primeiro, nós precisamos de compreender que o livro de Neemias, ou o seu nome, significa o Senhor consolou. Segundo, é necessário compreender que do ponto de vista do Antigo Testamento hebraico, os livros de Esdras e Neemias formavam originalmente um único livro, e no decurso da história, eles foram divididos em dois. Devemos saber também que o autor do livro de Neemias foi o seu companheiro Esdras, que apropriou-se de fontes diversas e dos episódios experimentados quando trabalhou com Neemias na reconstrução dos muros da cidade e da dignidade do povo do pacto da aliança. Meus irmãos, o registro textual que temos nessa noite, o livro de Neemias, teve as suas ocorrências por ocasião do regresso do povo hebreu do cativeiro babilônico. Devemos lembrar que, muito embora ele esteja aqui antes do livro dos Salmos e da poesia dos Hebreus, ele poderia muito bem estar lá, junto com os profetas maiores e menores, já que é nesse período da história do povo da aliança que essas verdades foram registradas. Devemos saber ainda que o propósito do livro de Neemias é pôr em visibilidade ao menos duas doutrinas básicas do cristianismo. A primeira, a doutrina da soberania de Deus, como Deus rege, domina e tem o controle de absolutamente tudo. A segunda, a doutrina da providência de Deus, registrada também em nossa confissão de fé, lá no capítulo 5,
A ideia deste registro textual é que percebamos como Deus age através de agentes humanos para a execução e desenvolvimento do seu plano de redenção. Meus irmãos, percebam que mais da metade do livro de Neemias é um registro de experiências pessoais e que ele está dividido em duas grandes seções. A primeira seção, nós temos o regresso de Neemias e a reconstrução do muro. Na segunda grande seção desse livro, nós temos o retorno dos exilados e a reconstrução da comunidade. Meus irmãos, em linhas gerais, nós vamos compreender aquilo que nós lemos no capítulo 2, verso de número 4, a proporção que nos apropriarmos também daquilo que está registrado no capítulo 1. Eu quero fazer com que você volte o seu olhar para o capítulo 1, já que ele tem uma conexão íntima com o registro do capítulo 2. Eles estão interligados por episódios e é importante para nós, já que abordaremos o capítulo 2, verso 4, primeiro compreender o capítulo 1. No capítulo 1 do livro de Neemias, nós podemos aprender das lições retiradas daquele capítulo, que de fato Neemias ele estava disposto a associar-se ao seu povo, ao povo do pacto, ao povo da aliança, já que em linhas gerais nós temos aqui aquela situação de Jerusalém, que estava assolada, porque os babilônicos e os assírios haviam invadido a cidade. Muito embora ele estivesse distante, vivendo em um palácio real, numa condição econômica, social e intelectual avantajada, considerando a grande maioria dos judeus, o texto mostra que ele estava preocupado com a situação dos seus patrícios, daqueles com quem ele cresceu, com quem ele aprendeu a santa e bendita lei de Deus. Meus irmãos, nós aprendemos do registro de Neemias no capítulo 1, verso do 1 até o 3, que ele importou-se o suficiente com o seu povo, ao ponto de chorar pela condição lastimável de Jerusalém. O texto mostra isso, de uma condição muito ruim que o povo estava vivendo. Ele chora, pranteia, diante do relato que ele escuta de Anani. O texto mostra que ele se importa também ao ponto de perguntar como é que estavam os seus irmãos. Meus queridos, a condição em que Neemias estava vivendo naquele momento da sua vida poderia lhe proporcionar uma condição de esquecimento dos seus. Ele poderia simplesmente tornar-se indiferente à sua história, à sua relação consanguínea, de afeto, daquilo que foi construído durante toda a sua vida. Mas não é assim. O capítulo 1, primeiro, revela, dos versos 1 ao 3, que ele se importou com os seus, ao ponto de perguntar como eles estavam. E tendo conhecimento da condição vil, do estado depreciado do povo da aliança, com quem Deus havia feito um concerto, um pacto. O texto mostra que ele chora, aquela condição lastimável dos seus irmãos. Mas o texto vai nos mostrar também, meus irmãos, que além de perguntar, além de chorar, o texto da Escritura, ainda no capítulo 1, vai nos mostrar, verso do 5 até o 10, que Neemias, genuflexo, se dobra diante do Senhor para suplicar-lhe uma ação poderosa, supranatural e providencial na vida dos seus. Aquela tristeza que ocupava o seu coração, aquela condição de tomar conhecimento de pessoas com quem ele conviveu, que agora estavam a sofrer os danos, as consequências do seu próprio pecado,
o leva a um tempo de oração, e não somente de oração, de jejum diante de Deus, suplicando a manifestação do seu poder, por sua providência. Mas por fim, meus irmãos, nós vamos perceber ainda no capítulo 1 de Neemias, que ele se importou o suficiente para se aliar ao seu povo e trabalhar na reconstrução dos muros da cidade. Eu acredito que nós já temos ao menos uma visão panorâmica do livro de Neemias. Nós já sabemos o que significa o nome de Neemias, nós já sabemos que Neemias e Esdras era um livro só, e a proporção, e no decurso da história, eles foram divididos. Nós já sabemos das duas grandes seções que dividem esse livro. Nós já temos o conhecimento que a ideia é pôr em visibilidade a doutrina da soberania e da providência de Deus. Nós já temos uma visão daquilo que o texto no capítulo 1 nos apresenta. Eu acredito agora, irmãos, que nós já podemos mergulhar no capítulo 2, mas para isso nós precisamos de comparar inicialmente aquilo que está registrado no capítulo 1, verso 4, com o capítulo 2, verso 1, porque isso nos interessa para a exposição do capítulo 2, verso número 4, nessa noite. Então, se nós olharmos para a passagem, nós vamos perceber que a comparação de Neemias, capítulo 1, verso 4, com o capítulo 2, verso de número 1, nos revela que já haviam se passado 4 meses até que Neemias teve a oportunidade de expor o problema ao rei Artaxerxes. Certamente, meus irmãos queridos e amigos, Neemias já havia entrado no palácio real, ele já havia encontrado com o rei, mas ele estava aguardando uma oportunidade para apresentar-lhe o seu projeto. É exatamente no capítulo 2 que nós vamos perceber, meus queridos, que Neemias tem a oportunidade de apresentar ao Senhor as suas demandas. E me chama a atenção aqui que ele se apresenta diante do rei, capítulo 2, verso 2, com excessivo temor no coração. Isso foi possivelmente em decorrência de que o rei pudesse entender alguma falta de etiqueta no comportamento do seu copeiro. Então é movido por esse temor excessivo, por esse medo, por aquilo que lhe poderia ocorrer, e aguardando esses 4 meses, que Neemias resolve contar para o rei o que estava no seu coração. O que me chama a atenção aqui é que, muito embora se trate de um monarca, Artaxerxes é um homem revestido de autoridade e de poder, alguém que não precisava de conselhos para tomar decisões. Ele me aparenta ser um homem piedoso, me parece que ele conhecia o seu copeiro, me parece que ele tinha uma capacidade e sensibilidade de olhar para o rosto, identificar alegrias e tristezas. E a proporção que Neemias entra na recâmara, ali onde estava o rei, o texto vai nos mostrar que ele revela essa sensibilidade, porque ele identifica no olhar de Neemias, o copeiro, uma certa tristeza. O que é interessante é que ele continua revelando o conhecimento do seu súdito, quando ele percebe que aquele sentimento de pesar e de tristeza não era produto de uma enfermidade. Parece que ele conhecia de fato quem era Neemias, e ele inclusive resolve tentar acertar o que é que estava acontecendo com Neemias, e ele chega a ventilar a possibilidade de que aquilo pudesse ser tristeza do coração. E a proporção dessa experiência e desta conversa que nós vamos perceber o
desenvolvimento do texto, Neemias se encoraja para dizer para Artaxerxes o que é de fato que ele tinha no coração e qual era efetivamente a sua demanda. E ele faz, meus queridos irmãos e amigos, sobretudo por uma consciência muito aguçada e plena da soberania e da providência de Deus. Me parece que havia no coração do copeiro-chefe de Neemias a consciência de que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele o inclina para onde quer. É confiado na soberania de Deus, é confiado na providência de Deus, que nós vamos perceber essa experiência supranatural de uma relação de atendimento de uma necessidade, quando Deus resolve usar um homem ímpio para atender às necessidades de um homem crente piedoso. O texto nos mostra claramente isso, já que o rei lhe pergunta, não é? Verso 2, por que está triste teu rosto? Se não está doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. 3 diz, lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Vejo então que diz o verso de número 4, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Meus irmãos, percebam a pergunta que Artaxerxes faz para Neemias. O detalhe dessa passagem, que deu provisão para o estudo dessa noite, é objetivamente a resposta que Neemias lhe dá. Porque diante de situações como essa, a grande maioria dos crentes, diante de uma autoridade, de um monarca, de um soberano, que tem o controle de uma nação, que pode prover todas as necessidades de um mero mortal, certamente alguém colocaria todas as suas demandas, acredito até que em ordem de prioridade. Mas a resposta de Neemias nos dá a consciência de que esse de fato era um crente piedoso, era alguém que compreendia a importância da oração como meio de aperfeiçoamento do nosso caráter, e pensar que esta oração tão objetiva e tão rápida, feita na presença do rei, era o modelo de oração que Neemias desenvolvia na sua vida, é desconsiderar aquilo que nós já afirmamos aqui. A verdade é que é por causa de uma vida de oração e de jejum, foi por causa do compromisso que ele teve no intervalo, quando tomou conhecimento da situação do povo de Israel, e quando ele encontra Artaxerxes, é por causa dos 4 meses de oração e jejum, que nesse momento em que Deus desperta os sentidos do rei para atender às suas demandas, ele não ousa falar o que ele precisava. Mas a parte B, do verso 4, Neemias, capítulo de número 2, vai nos dizer que ele resolveu orar ao Deus dos céus. Meus irmãos, de fato, esse era o estilo de vida espiritual de Neemias. Se folhearmos as Escrituras,
nós vamos perceber que de fato ele tinha uma vida de oração. Nesse mesmo livro, você pode ver, por exemplo, no capítulo 4, verso 4, que Neemias tinha disposição para orar. Nesse mesmo livro, capítulo 5, verso 9, você vai perceber que Neemias tinha disposição para orar. Nesse mesmo livro, no capítulo 6, versos 9, 14, você vai perceber que de fato Neemias tinha vida de oração. Nesse mesmo livro, capítulo 13, versos 14, 22, 29, 31, você vai perceber o quanto Neemias levava a oração a sério. Ele compreendia que os vales, que os desertos, que as vicissitudes da vida não são superados e vencidos pela força do braço. Ele sabia que era lançando ao trono da graça as suas necessidades, que Deus, por sua soberania e providência, ia mover os meios para que as suas necessidades fossem supridas. Por isso, essa oração tão dinâmica, tão rápida, tão objetiva, é o produto de alguém que já está há 4 meses orando, entendendo que a sua oração podia mover o coração de Deus para atendê-lo. Então eu quero falar sobre a importância da oração nessa noite. Talvez você esteja aqui nessa noite como Neemias, com uma demanda reprimida, com algo na sua vida pessoal, conjugal, profissional, emocional, clínica, espiritual, que carece de uma ação supranatural de Deus, a manifestação do seu poder em forma de providência. Talvez você já bateu em muitas portas, já procurou nos familiares, no amigo, nos amigos, na igreja, você já procurou a solução dessa demanda em um consultório psiquiátrico, você já procurou a solução dessa demanda em uma psicoterapia, mas você não encontrou ainda a solução para essa demanda que você tem. E o estudo bíblico dessa noite é para despertar os seus sentidos acerca da importância da oração, lhe fazer entender o valor e a importância da oração, porque nós só podemos vencer determinadas situações da vida suplicando aos céus, porque na terra não há necessariamente soluções para algumas coisas que nós enfrentamos. Então eu quero falar com você sobre a oração, primeiro afirmando que a oração ela deve ser experimentada na vida de todo cristão, porque ela é um meio de graça. E quando nós falamos da oração como um meio de graça, nós precisamos de explicar esse termo que é técnico e que é da teologia. Pastor, o que é o meio de graça? Meu querido irmão, minha querida irmã, meio de graça é um instrumento pelo qual Deus transmite bênção ao seu povo. Então Ele quer abençoar você, e por isso Ele quer lhe estimular a buscar mais, a bater mais, a suplicar mais. Essa é a ideia de meio de graça. Você está precisando resolver uma demanda, já bateu em tantas portas, lembre-se, a oração é o meio pelo qual Deus abençoa o seu povo, visita o seu povo por sua providência e poder, para mostrar-lhe que Ele é o soberano, que está assentado em um alto e sublime trono e governa sobre tudo e sobre todos. Então a primeira lição nessa noite sobre a oração é que ela é um meio pelo qual transmite bênção da parte de Deus àqueles que entendem o seu valor e a sua importância.
Mas a segunda coisa acerca da oração, ou o segundo ensino, dentro daquilo que nós encontramos em Neemias capítulo 2, verso 4, na parte B, é que a oração deve ser dirigida a Deus por meio, e tão somente por meio do Senhor Jesus Cristo. A Escritura nos diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que Ele é o sumo sacerdote no altar de Deus. João registrou no seu Evangelho, capítulo 14, verso 6, que Ele é o único meio de adentrarmos ao trono da graça de Deus. Então a oração deve ser dirigida a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, verso 25, o autor dessa carta tinha consciência disso. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meus irmãos, Cristo é o nosso intercessor nas cortes celestiais. O Espírito Santo que habita em nosso coração, Ele é o intercessor da igreja nesse lugar, de modo que nós temos dois intercessores: o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Cristo que nas cortes celestiais, à destra de Deus, exerce a sua função sumo sacerdotal. Então a oração só pode ser dirigida a Deus por meio de Jesus, de modo que quando nós oramos, devemos terminar sempre não dizendo amém, mas dizendo em nome de Jesus, amém. Porque é pelos méritos de Cristo, o seu sacrifício vicário, o seu sacrifício eterno, o seu sacrifício perfeito, o seu sacrifício suficiente, que Ele nos atenderá a nossa oração, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas, meus queridos irmãos, sobre a oração, é mistério afirmar ainda que a oração é uma evidência clara da nossa relação de pertencimento a Deus. É inadmissível que alguém possa estar na igreja, frequentar todos os trabalhos e não ter vida de oração. Porque é essa vida de oração em casa, quando você se recolhe, quando você está na intimidade da sua casa e se dobra genuflexo aos pés do Senhor, que vai de fato evidenciar que você tem uma relação de pertencimento com o Senhor. Não é apenas vir para a reunião de oração na igreja, ainda que pese a importância de você estar aqui. E é importante essa fraternidade. É importante que você esteja, que você venha, que você participe. Você vai crescer junto com aqueles que também estão suplicando aos céus a manifestação da providência de Deus, à proporção que você escuta os relatos das intervenções de Deus na vida dos seus irmãos. Mas o que vai determinar, o que vai sinalizar, o que vai indicar que de fato nós temos uma clara indicação de pertencimento ao Senhor é a nossa oração secreta. Sobre isso, John Bunyan afirmou: a oração secreta é como um cajado que separa ovelhas e bodes. Então é importante sabermos sobre a oração, que ela vai indicar esta relação de pertencimento. Mas ainda sobre a oração, meus irmãos e amigos, nós devemos saber que a oração, ela não deve fazer parte da nossa vida de forma pontual. Na língua grega, os verbos têm indicativos que nós não temos na língua portuguesa.
Por exemplo, você tem a ação verbal no grego, que é linear e pontilear. Linear traz a ideia de continuidade. É mais ou menos como o gerúndio no português, mas uma coisa mais continuada. Mas você tem também a ação verbal, que é pontilear, que vai acontecendo pontualmente, eventualmente. Quando nós falamos sobre oração, nós queremos dizer que a nossa oração deve ser o produto da continuidade. Nós precisamos de ter regularidade na vida de oração. Você não pode simplesmente achar que a oração que você faz aqui no domingo será suficiente para o aperfeiçoamento do seu caráter cristão. Você precisa de ter vida de oração na sua casa, estabelecer tempos, horários, em que você esteja dobrado diante de Deus, dobrada diante de Deus, suplicando-lhe a manifestação do seu poder. É isso que nós encontramos na Escritura como verdade. Se você folhear a palavra de Deus, por exemplo, o Salmo de número 55, verso 17, nós vamos perceber que o salmista ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Salmo 55, verso 17 diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Se você continuar lendo as Escrituras, agora não mais na poesia dos Hebreus, mas nos livros proféticos, você vai perceber que a experiência de Daniel, estando em Babilônia, também era a experiência de um jovem que estava disposto a ter uma vida de oração continuada. Daniel capítulo 6, verso 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Meus queridos, nós vamos perceber, e sobretudo, como somos uma igreja de uma herança sinagogal, os nossos hábitos de vida comunitária e de liturgia, eles são procedentes das experiências dos judeus no passado. Nós vamos perceber que a igreja cristã, ela acolheu essa dinâmica de uma vida de oração com regularidade. E a gente vai ver, por exemplo, que a primitiva igreja cristã, ela manteve essa prática da regularidade na vida de oração. Por exemplo, Atos capítulo 2, verso 15, nos mostra que a igreja orava à 3ª hora do dia, isto é, às 9 da manhã. Em Atos capítulo 10, verso 9, nós vamos perceber que havia oração também à 6ª hora do dia, isso quer dizer que era ao meio-dia. Se nós continuarmos folheando o livro de Atos, no capítulo 10, verso 3, nós vamos perceber que à 9ª hora do dia também havia oração, ou seja, às 3 horas da tarde. Então percebam que tanto do ponto de vista pessoal, da relação de pacto que Deus fez com algumas pessoas, quanto do ponto de vista institucional, a igreja de Cristo tinha regularidade na sua vida de oração. Portanto, nós precisamos de orar, lembrando que o Senhor vai dispor as experiências maravilhosas que lemos nas Escrituras para nossa edificação e para a edificação do corpo. Mas para isso é necessário vida de oração. Se você não entender pela experiência de Neemias, se você não entender pela experiência de Ezequias, se você não entender pela experiência de Daniel,
se você não compreendeu o quanto a igreja primitiva cristã levou a sério essa regularidade na vida de oração, é possível que você esteja perdendo tempo ou retardando aquilo que você já poderia ter recebido do Senhor, porque Ele quer ouvir a sua voz. Talvez muitas pessoas já tenham ouvido uma súplica sua, talvez você já tenha batido em muitas portas, contudo, esqueceu-se da necessidade, da regularidade, da oração ao trono da graça de Deus, de onde emana o poder e a providência do Senhor para as nossas vidas. É importante, meus queridos, a proporção que nós lemos, Neemias capítulo 2, verso 4, percebemos a piedade desse homem. Ele poderia simplesmente ter apresentado a sua demanda, mas é aquele crente piedoso, que mesmo não aparentando, desenvolve uma vida de oração. Ele está no ônibus, ele está no carro, ele está na empresa, ele está na escola, ele está na faculdade, ele está em meio aos conflitos dentro da sua família, mas ele é um intercessor que entende o seu papel, e como Neemias, aproveita as oportunidades, não para demandar, não para apresentar queixas, não para apresentar necessidades, mas para apresentar uma oração piedosa, suplicando ao Senhor a visitação do poder dEle para assisti-lo em suas necessidades. Nós iniciamos o estudo nessa noite falando sobre a importância da oração. Trouxemos algumas informações que são muito comuns quando abrimos esse livro, já que Deus ele tem interesse em que seu povo ore. E esse interesse por uma igreja que ora impactou a igreja na sua história, porque os grandes homens que foram instrumentos nas mãos poderosas de Deus compreenderam o valor da oração. Quero concluir esse estudo sobre oração nessa noite, dizendo para você que outros no passado entenderam a importância da oração. E o meu desejo é que você saia daqui nessa noite, compreendendo que essa demanda que você tem não será atendida enquanto você não compreender que você precisa bater na porta dos céus, não nas portas que você já visitou, que permaneceram fechadas para você. A história vai nos mostrar que os grandes homens, eles pensaram a oração como um meio de graça, como um meio pelo qual Deus visitou o seu povo. João Calvino disse: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. John Bunyan afirmou: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Matthew Henry também disse: sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com o seu povo, a primeira coisa que Ele faz é levá-lo à oração. Meus irmãos, de fato, a oração é o meio pelo qual Deus visita o seu povo. John Wesley um dia afirmou: pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Você ora, você jejua, importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim receberá a misericórdia de Deus. Portanto, meu querido irmão e irmã, lembre-se das palavras de Jesus. Foi Ele que disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe,
lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. A minha oração, meus irmãos queridos, é que o estudo dessa noite seja preservado em seu coração. Que você saia daqui, você que me acompanha pela internet, disposto ou disposta a desenvolver uma vida de oração. Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando esse momento nessa noite. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos que a nossa vida de oração é uma vergonha e que nós não oramos tanto quanto necessitamos para o aperfeiçoamento do nosso ser e do nosso caráter cristão. Nós queremos te pedir, Senhor, que renove em nós o primeiro amor, aquele tempo em que a oração era uma fonte de prazer, quando nos devotávamos a Ti, nos aquietávamos diante da Tua graça, do trono da Tua glória, e lançávamos sobre Ti as nossas ansiedades, compreendendo que o Senhor estava a cuidar de nós. Ajude-nos, Senhor, nesses dias de tanta correria, onde tantos irmãos e irmãs já não conseguem mais separar um tempo para a oração. Nós queremos te pedir que, como Neemias, ajude-nos, Senhor, a vivermos uma vida de oração, a termos a nossa vida consagrada e a termos experiências maravilhosas contigo. Nos dá experiências, Senhor, de curas, de milagres, de restaurações, do agir poderoso da Tua providência em nossa vida, em nossa casa, nessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, faça essa obra, para que esse tempo dispensado nessa noite, para que a Tua voz que foi ouvida pela palavra, seja acolhida, vivida, experimentada, para que em tudo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, seja glorificado e honrado. Que a Tua palavra seja aplicada ao nosso coração, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Presbítero Cássio, tem algum aviso? Muito bem. Uma oração silenciosa. Plenária da SAF, sábado, 3 horas. 15 horas, plenária da SAF. Tá bom? Deus abençoe vocês. Uma oração silenciosa. Não saia sem orar. Não saia daqui correndo. Ore ao Senhor. Peça a Ele a graça, a sua vida, as suas necessidades. Deus abençoe.